Fortalecimento da cartilagem do quadril e do joelho. Isso existe mesmo? Dá para estimular a cartilagem dessas articulações para preservá-la ou melhorá-la? Existe regeneração parcial? Hoje vamos falar especificamente sobre as articulações do quadril e do joelho, pois são as mais sobrecarregadas pelo peso e mais afetadas pela artrose. Vou explicar a ciência por trás, mitos, exercícios e algo que muita gente pergunta: o papel da nutrição. Então, se você sofre com artrose, já se inscreve no meu canal para saber tudo sobre saúde articular. Eu sou Iedo Avelino e estou aqui para proporcionar maior qualidade de vida a todos. Então, para começar, pessoal, vamos entender o que é essa cartilagem articular do quadril e do joelho, né? Ela recobre as extremidades dos ossos nessas articulações sinoviais. No caso do joelho, fica entre o fêmur, a tíbia e a patela. No caso do quadril, fica entre a cabeça do fêmur e o acetábulo na pelve. Ela é um tecido especializado, no caso, que proporciona um atrito quase zero e absorve impacto, seja na caminhada, na corrida, subir escadas ou somente ficando de pé. Então, sem ela, os ossos entram em contato, causa dor, rigidez e desgaste progressivo, a famosa artrose do quadril e do joelho. Diferente de músculos ou ossos, a cartilagem ela tem uma reparação limitada, especialmente em casos de lesões graves em que ela some por completo. Mas em estágios iniciais a moderados de desgaste do quadril ou do joelho, ela responde a certos estímulos. O nosso corpo equilibra a degradação com a regeneração. Microlesões diárias são normais de ocorrerem. Contudo, quando a degradação supera essa capacidade de regeneração, seja por sedentarismo, excesso de peso, sobreuso, fraturas prévias, desvios anatômicos, entre outras causas, surge a artrose prematura. Por isso é tão importante proteger e estimular essa regeneração. A ciência sólida, a mecanotransdução e o condroanabolismo, que são processos onde estímulos mecânicos, a partir do movimento controlado, melhoram a matriz cartilaginosa, aumentando células cartilaginosas e reduzindo enzimas degradadoras. No caso do quadril e do joelho, que são articulações que suportam todo o peso do corpo, isso é crucial, pois o movimento adequado nutre a cartilagem a partir do líquido sinovial. Então, pessoal, observem essas imagens histológicas aqui. Uma cartilagem saudável, nós temos células bem distribuídas, uma matriz organizada. Por outro lado, aqui já numa cartilagem doente que ocorre nas articulações de quadril e o joelho com artrose, a gente tem menos células e uma matriz desorganizada. Então, com a mecanotransdução via exercícios moderados, controlados, adequados, a gente consegue melhorar isso em fases iniciais. As articulações sinoviais, como do quadril e do joelho, precisam de compressões e distrações cíclicas para se nutrir. Então, esses efeitos, eles seguem uma curva do tipo sino, em que pouco movimento degrada a articulação, por isso que o sedentarismo acelera a artrose. E já o excesso sobrecarrega essa articulação e também acelera a artrose. Por isso, o overuse em alguns exercícios, a obesidade são tão prejudiciais. O ideal é o meio termo, em que o estímulo moderado preserva as articulações do quadril e do joelho. Então, aqui na artroscopia do joelho, né, no caso nós temos essas imagens, a gente consegue avaliar diretamente o estado dessa cartilagem, né, a partir desse procedimento cirúrgico que é a artroscopia. Nós também temos a artroscopia do quadril, que também nos permite fazer esse tipo de abordagem, né. Nesse exemplo aqui da imagem, né, nós temos uma cartilagem saudável, uma cartilagem normal. Então observe que ela parece branca, né, ela é lisa, brilhante, firme, ela cobre perfeitamente o côndilo femoral e o platô tibial. Tem uma textura uniforme, sem irregularidades, com um padrão de superfície espelhada que permite um deslize da articulação sem atrito. Agora vamos comparar com essas imagens aqui que eu coloquei para vocês. Olha só, uma cartilagem alterada. A gente já viu o amolecimento, né, a condromalácia, tem fissuras, tanto superficiais quanto podem ter profundas. Já tem uma fibrilação, que são essas franjas ou pelos aqui das imagens, né, na superfície. Tem áreas rosadas ou amareladas, sendo que em casos mais graves, a gente pode ter erosão total com exposição
do osso subcondral, né? A cartilagem vai ficando fina, irregular, e ela vai perdendo a sua capacidade de amortecimento, né? Isso pode acontecer até em atletas com lesões antigas, né? Imagina um corredor, um jogador de futebol aí com seus 30, 40 anos, né? Sofrendo impactos repetitivos durante sua atividade profissional, né? Ou até mesmo favorecido ou associado a um desalinhamento do membro, né? Que ele pode favorecer para esse desgaste precoce, tanto do joelho quanto do quadril, né? Em casos, contudo, que a articulação apresenta um desgaste mais avançado, com a cartilagem já muito ausente, a gente não pode recriar mais essa cartilagem do zero, isso não tem jeito. Então a gente vai lançar mão de recursos realizados durante procedimentos cirúrgicos, seja com microfraturas, membranas de colágeno ou, em último caso, a opção é a prótese, né, que vai trazer o alívio, vai trazer a qualidade de vida para o paciente. Mas, sempre que possível, a gente vai focar na prevenção. E quanto mais cedo a gente detectar e agir com um movimento adequado, lançando mão dos benefícios da mecanotransdução e o condranoembolismo, utilizando a nutrição adequada, a gente vai conseguir preservar essa articulação. A recomendação principal não farmacológica para artrose do quadril e joelho é um movimento cíclico de baixa a moderada intensidade. Então isso não significa que o sedentário deve virar um corredor de repente, pois isso sobrecarrega as articulações e causa lesões. Ele deve treinar de forma progressiva, controlada, para proporcionar um condicionamento dos músculos, tendões e a própria cartilagem se adaptar. Então, os melhores exercícios para o quadril e para o joelho são a bicicleta. O ciclismo é ótimo, proporciona uma atividade com baixa carga, fazendo 10 a 15 minutos aí por dia, vai proporcionar um ótimo anabolismo. O elíptico, para quem pode fazer, também é excelente, fazer 10, 15 minutos por dia. Caminhada, tudo iniciando de forma lenta, progredindo de forma gradual, aumentando devagar, vai permitir você cuidar da sua cartilagem de uma forma muito segura, você vai poder estimular, se beneficiar daquele mecanismo de mecanotransdução, estimulando o condranoembolismo da sua cartilagem, né? A natação e hidroginástica, excelente para quem já tem algum grau de artrose, dificuldade de movimento, porque ela diminui a carga sobre a articulação do quadril e do joelho, diminui o impacto, né? Outra opção também são os agachamentos, iniciando de forma leve, utilizando algum tipo de suporte, como o TRX, são esses elásticos que prendem a superfície, prendem o corpo, diminui a carga, permite você fortalecer o quadríceps, o glúteo, proteger o joelho, proteger o quadril, e dá para fazer muito, dá até para fazer em casa, né? Se puder consultar com um médico, fisioterapeuta ou educador físico para passar a orientação correta, acompanhar, é excelente. Isso permite você cuidar, suplementar da melhor forma possível, que é com o exercício, a sua articulação, a sua cartilagem. Além do movimento, a nutrição é um aliado importante para a saúde articular do quadril e do joelho, pois eles sofrem com a carga extra da obesidade. A principal evidência disso é que quando há uma perda de 5 a 10% do peso, reduz drasticamente a dor e a progressão da artrose nessas articulações. Além disso, estudos mostram que a obesidade não só agrava uma artrose existente, como ela também é um fator de causa. Então é importante focar em alimentos anti-inflamatórios, como a dieta mediterrânea, rica em peixe, salmão, sardinha, ômega 3 anti-inflamatório, pois isso protege a articulação. Fruta cítrica, morango, são ricos em vitamina C, favorecem a síntese e absorção de colágeno. Vegetais verdes escuros têm antioxidantes, azeite extra virgem, nozes, grãos integrais, todos são ótimos. Alimentos com vitamina D, eles servem de suplemento para a saúde dos ossos e da cartilagem. E evite alimentos inflamatórios, como açúcar, processados e gordura saturada. Então o suplemento mais forte que a gente pode ter é o conjunto de comida de verdade, movimento e controle de peso. Resumindo, o fortalecimento das cartilagens não é um mito. Se você ainda possui alguma cartilagem, é possível, através do exercício moderado, da nutrição anti-inflamatória e da perda de peso, preservar o que resta e melhorar a qualidade de vida. Um exemplo disso foi que durante a pandemia as pessoas ficaram confinadas em casa, sem ir à academia, sem praticar atividades ao ar livre, e a condição
musculoesquelética teve uma piora, a condição cartilaginosa, articular também. Com o retorno das atividades, teve muita dor, porque houve um desequilíbrio entre a atividade sendo realizada e a condição articular dessas pessoas. Então, a atividade física com a nutrição certa, com o controle adequado, é a pílula da nossa longevidade articular. Procure profissionais, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos que possam te ajudar nesse processo. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha e comenta sobre a sua rotina, sobre próximos vídeos que vocês gostariam de assistir. Se puder, também se inscreva no canal. E até o próximo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.